E o Revista está de volta com as últimas notícias de hoje. A cada período de férias, o NASP organiza grupos de voluntários que realizam ações em vários lugares do mundo. E como preparativo, os alunos interessados participaram no último final de semana do encontro de missões do NASP Campo São Paulo. Ajudar o próximo. Nisso, os brasileiros se envolvem. O país é o segundo no número de voluntários adventistas. Seja no Brasil ou no exterior, esses jovens usam as ações sociais para falar de Jesus. Alguns lugares têm políticas que restringem qualquer tipo de evangelismo para a população local. Então, o que acontece nesses países é que nós temos que ensinar primeiro os princípios de saúde e serviços sociais, sem mencionar diretamente algum grupo religioso. O Alisson Santos teve a experiência de atuar como voluntário em um campo de refugiados, mas agora ele é responsável por um centro de influência adventista em São Paulo. Só no ano passado, mais de 1.200 pessoas, entre elas refugiados, receberam algum tipo de auxílio. O problema é a gente pensar que o Brasil é um país totalmente evangelizado. Não, dentro do Brasil a gente tem camadas sociais, a gente tem grupos étnicos, a gente tem propriamente países que vieram morar aqui, que eles não se relacionam com a igreja, eles não têm contato com o evangelho também. Quando a gente desenvolve um jovem, ele, além de ter uma visão, uma cosmovisão completa do mundo, ele volta para a sua terra com uma visão missionária de servir ao próximo. No mês de abril, aproximadamente 200 jovens com interesse no voluntariado participaram do 2º Congresso de Missões do NASP Campo São Paulo. Eles estão aqui com o intuito de ajudar o próximo, porém esses futuros voluntários mal sabem que no final das contas os beneficiados serão eles. E eu creio que esse é o objetivo de mão dupla do voluntariado. Você sai para servir, mas o mais beneficiado, ou o maior beneficiado de todos, acabam sendo nós mesmos. E depois da missão, eu mudei muito. Eu parei de pensar mais em mim e eu comecei a pensar mais nos outros. Eu deixei o meu eu morrer por causa da missão. E aí você entende que não tem nada a ver com você. É tudo o Espírito Santo que te dá. É isso aí. Bom, um grupo de motoqueiros do Pará pegou a estrada no final de semana para cumprir uma missão que vai muito além da paixão por grandes motocicletas e pela velocidade. Dessa vez, o ronco dos motores serviu como uma espécie de chamado a levar um pouco mais de alegria e esperança para a comunidade de Tomé Açu. Ponto de concentração, os motores começam a roncar logo cedo. Com as motos abastecidas e pneus calibrados, o grupo deixou a capital paraense rumo à pequena cidade de Tomé Açu, município que fica ao oeste do estado. Uma viagem de 3 horas para percorrer cerca de 200 quilômetros até o destino final. Movidos por 2 rodas, movidos por um só propósito. A MM é isso. Eles fazem o que é preciso do jeito que gostam. Em cima de 2 rodas, levando o evangelho, principalmente a uma comunidade que dificilmente você alcançaria de uma forma comum. Já o AMM não, entra ali naquela comunidade de motociclistas, vestido como motociclista, porque nós somos motociclistas, e isso dá uma porta aberta muito grande para a gente começar a falar um pouquinho de Deus, um pouquinho dessa esperança que nós temos, que é a volta de Jesus. O propósito não é apenas se aventurar sobre 2 rodas, mas levar um pouco mais de alegria e esperança. Cerca de 50 motociclistas adventistas participaram da iniciativa. Entre eles, Isaac, que pela primeira vez integrou ao pilotão. Porque eu fui convidado, na verdade, por uma irmã da igreja e eu estou sentindo que Deus está fazendo parte, na verdade, desse grupo também. Foi difícil tirar os olhos da quantidade de motos, uma maior que a outra. Chegando, os AMMs visitaram hospitais e casas de repouso para idosos. A visita trouxe alegria e esperança através das orações e entrega de presentes. O objetivo principal desse encontro é a união, integração e, com certeza, o fortalecimento espiritual. Então, todos os AMMs do estado do Pará estão aqui nesse encontro, onde eles buscam o fortalecimento espiritual para cumprir o ID do nosso Senhor Jesus. O grupo começou com 15 componentes, todos da capital paraense,
Hoje, eles são cerca de 100 motociclistas missionários. O AMM foi o instrumento de Deus na minha vida para que eu possa descobrir isso e descobrir que eu não estou só num ministério maravilhoso, que é o ministério do AMM. A torcida é que no próximo ano, mais motociclistas missionários apareçam para fazer a alegria das famílias. Rio de Janeiro, mais precisamente a região serrana, esse é o destino do terceiro episódio da série comemorativa aos 120 anos da educação adventista no Brasil, que estamos exibindo toda semana aqui no Revista. E no episódio de hoje, a jornalista Rebeca Ricarte foi conhecer de perto a história do Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, situado em um dos destinos históricos culturais mais famosos do país. Até a Segunda Guerra Mundial, os adventistas aqui na América do Sul, eles tinham apenas 2 escolas de ensino médio. Então, a partir da segunda metade da década de 30, tanto o Brasil quanto a Argentina começaram agora a estudar a possibilidade de se criar um internato, um colégio interno dentro do território. E surgiu, então, a ideia de fazer uma escola na região Nordeste. Mas por alguns motivos, que eu não sei quais, eles mudaram a ideia de fazer a escola aqui na região Leste, num raio de 100 quilômetros do Rio de Janeiro e numa altitude mínima de 650 metros. Nós estamos a apenas 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. E a cidade de Petrópolis é uma cidade encantadora e também com um teor histórico muito grande. Petrópolis, a junção de 2 palavras, Petros, que significa Pedro, e Polis, que significa cidade. A cidade de Pedro é mais conhecida como cidade imperial. Em 1822, o então imperador Pedro I passa na região a caminho das Minas Gerais e acaba parando aqui para pernoitar. Ele se agrada muito deste local, mas é só o seu filho, Pedro II, que vai tornar Petrópolis a segunda capital imperial do país. Pois durante o verão, boa parte da nobreza se muda para cá. Desde então, essa região tem somado tradições. E dentre elas está a história de uma instituição que há mais de 7 décadas conta uma história. A Igreja Adventista tem um projeto de ofertas a cada 13º sábado. E num desses sábados, no dia 25 de setembro de 1937, o recolhimento dessa oferta foi exatamente para dar início à construção desse projeto que era aqui na cidade de Petrópolis. A princípio, ele recebeu o nome de Instituto Educacional e Agrícola de Petrópolis. Só que, com o passar do tempo, eles decidiram implantar na instituição o curso teológico. E então o colégio passou a se chamar Instituto Teológico Adventista. Onde funcionava aqui os cursos livres de primário, ginásio, 2 anos de teologia. Curso de técnico de contabilidade, laboratório químico e também o curso de formação de professores, que era o antigo curso normal. A partir de 1950 foi quando oficializaram e que o governo já começa a direcionar o funcionalismo desses cursos, vínculo com o governo. Passos curtos, o começo de uma história. Gente que tomava por desafio alicerçar a educação adventista nas firmes rochas fluminenses. O prédio inicial aglomerava tudo ali. Ali era refeitório, ali era sala de aula, era dormitório. Então as meninas dormiam nos quartos em construção, os rapazes dormiam no porão, as aulas eram ministradas no porão, na cozinha, no refeitório. Existia apenas parede e teto. Então, numa noite, choveu muito e entrou água no prédio e as malas que eram de papelão, elas se desfizeram e alguns alunos tiveram vontade de desistir. Para chegar aqui na escola, o ônibus ou o transporte que a pessoa viesse, ele vinha aproximadamente 2 quilômetros da escola e não havia estrada para cá. O dinheiro era muito difícil. Eles conseguiram, com muita luta, construir primeiro os residenciais, que é onde era o alojamento dos alunos, e muitos professores, às vezes, tinham que ficar morando juntos nos quartos também.
do último prédio construído para construir o prédio de aulas foram 18 anos. O nome continuou da escola, continuou ITA por muitos anos. Quando foi em 1961, no mês de julho, foi arrancada a palavra ITA e acrescentou IP, Instituto Petropolitano de Ensino. Esse nome ficou até mais ou menos no início da década de 70, 74 mais ou menos, quando foi mudado novamente. Então ficou Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Essa fase já começou a partir de 74 para frente. Os passos seguintes da instituição envolvem uma base que se espera, a excelência no ensino, mas também uma sequência de atribuições que uma escola, sendo simplesmente um espaço de aprendizagem, seria incapaz de repassar. Uma instituição verdadeiramente compromissada com os princípios que carrega, prepara para o presente e projeta para o futuro. Nós temos aqui uma instituição que recebe alunos de todo o Brasil, inclusive de outros países do mundo, né? Hoje o IPAE ele tem ex-aluno depois de 77 anos e centenas ou milhares de alunos que passaram por aqui. Hoje tem netos e até bisnetos já estudando na instituição. Meu pai, Elias Mateus de Oliveira, veio aqui em 1937. O IPAE faz parte da história da minha vida, porque são 4 gerações, né? O meu avô estudou aqui, parece que os irmãos dele, né, alguns também estudaram. Depois veio a minha mãe e algumas tias minhas, né, irmãs da minha mãe. Então, assim, é uma coisa que a gente já vem levando de geração em geração. A gente fazia passeata, tinha passeio ao luar, essa estrada estava em construção. Então, foi muito bom aquele tempo. Uma das coisas que eu pedia muito a Deus, depois que meus filhos nasceram, é que eles tivessem essa experiência. Porque isso marca qualquer adolescente, qualquer aluno, de forma diferenciada. Eu creio que tudo no IPAE marcou. Todos os momentos foram muito assim especiais ali, todos eles. Ele ensinou meu filho a cantar, a entoar as notas, e eu tive o privilégio de ser o padrinho do casamento dele. É que o meu casamento aconteceu ali, né? Eu conheci a minha esposa ali. A segunda coisa foi o chamado para o ministério que eu realizo hoje. A missão que Cristo deu. Na nobre região das Serras Fluminenses, uma educação que tão imponente quanto as rochas que a cerca faz-se ainda mais forte ao longo dos anos. A Escola do Vale, abraçada pela natureza e sonhada por homens motivados pelo próprio Deus, carrega um legado que a cidade do Império é incapaz de superar. Pois o reinado para o qual os alunos dessa instituição estão sendo preparados vai muito além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Eu nunca tinha sido apresentado para nenhum tipo de denominação, nem igreja, nem nada. E a rotina de logo pela manhã já acordar, já dedicar 1 hora para Deus, essas coisas assim, são coisas que marcaram assim. Então a escola, ela tem feito o seu papel nessa parte, não somente no ensino, mas também atendendo às necessidades espirituais daqueles que por aqui passam. Eu investi meu coração, investi minha alma, mas eu fui extremamente agraciada pela a grande maravilha que o colégio fez em mim. A educação cristã é como um muro em volta de uma cidade, né? O dia a dia, a aprendizagem é muito importante para que eles nunca desistam do caminho, do bem, do caminho que a gente propõe, que não é o fim aqui nessa terra, mas numa terra por vir. E nesse domingo, dia 24 de abril, você continua conferindo essa história aqui na TV Novo Tempo, na série de documentários 120 anos, passado, presente e futuro. A programação especial tem início às 9h30 da noite. E na próxima semana, aqui no Revista, no 4º episódio dessa série comemorativa, vamos saber como a educação adventista desbravou a região centro-oeste do Brasil. E o Revista Novo Tempo de hoje vai ficando por aqui, mas não deixe de acessar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. E também tem as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. Veja ainda os sites noticias.adventistas.org e news.adventes.org, além de revistaadventista.com.br. É isso aí, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Tenha um ótimo descanso. Tchau. Tchau, tchau.